ainda sobre a ação do superendividamento, né, que nós vamos falar de uma liminar que nós conseguimos junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Liminar. Para quem não sabe, liminar é uma decisão antecipatória, mais simples. A liminar você quer antecipar alguns efeitos da sentença. Aqui é uma ação de superendividamento referente a um processo em que esse que vos fala ajuizou em favor do Samuel contra Banco do Brasil, Banco Bradesco e Mercado Pago. Foi ajuizado na 4ª Vara Civil da Comarca de Três Pontinhos. Aqui trata-se de repactuação de dívidas ajuizada por Samuel em desfavor do Banco do Brasil e outros dois. A parte autora está enfrentando sérias dificuldades financeiras em razão do acúmulo de parcelamentos decorrentes de cartão de crédito e empréstimos consignados. É servidor público estadual e atualmente a maior parte do seu salário resta destinado ao pagamento de dívidas. É aquilo que a gente fala muito sobre o mínimo existencial. A gente deixa de comprar coisas essenciais para o nosso dia a dia para literalmente pagar contas, né? Então ele estava destinando a maior parte do salário dele para pagar dívidas bancárias. A juíza frisou que nós pedimos liminarmente que os descontos sejam limitados de seus rendimentos líquidos, ou seja, que o juiz levasse em consideração um percentual da renda dele. Se ele estava destinando mais de 50% da renda dele, por exemplo, nós queríamos que fosse limitado a pelo menos 30% ou 35%. Aqui são termos jurídicos referentes ao Código Civil, que não vale a pena. Aqui o juiz deferiu a medida liminar pleiteada para determinar a juntada de todos os contratos, né, instrumentos contratuais existentes entre os requeridos e o autor no prazo de 15 dias. O que significa isso? Nosso cliente ele não tinha os contratos. Então nós pedimos o quê? Nós pedimos a inversão do ônus da prova. Nós pedimos que o juiz determinasse que o banco trouxesse ao processo os contratos. Por quê? Rapidamente explanando sobre a questão da inversão do ônus da prova, quem entra com o processo é que tem que provar o direito que tem. No direito do consumidor, por conta da discrepância da capacidade financeira do fornecedor em detrimento da capacidade financeira do consumidor, a gente faz o quê? A gente coloca eles no mesmo patamar e pede para que esse que é mais poderoso junte no processo aquilo que ele quer provar. Então, ele deferiu a juntada dos instrumentos por parte do banco em 15 dias. Ele concedeu ainda a antecipação da tutela, que é a liminar, para limitar, que foi o que a gente pediu também, os descontos para um percentual de 35% da renda líquida do autor, nosso cliente no caso. Inclusive, o mais importante, que esse é um dos fatores principais que faz com que as pessoas procurem a gente sobre a ação do superendividamento, que é o juiz determinar a proibição da inscrição do autor, no caso do nosso cliente, em bancos de dados de negativação de crédito em virtude de contratos ora apresentados para repactuação, ou seja, para que os bancos não negativem o nosso cliente. Então, por fim, o juiz seguiu à risca o que é determinado na lei do superendividamento, que é determinar o órgão responsável pela audiência de conciliação, o órgão destinado à audiência de conciliação, que em cumprimento ao que determina o artigo 104A do Código de Defesa do Consumidor, promova a audiência de conciliação. Além disso, o juiz advertiu os bancos. Os credores devem ser advertidos que a ausência injustificada ou, embora comparecendo, não esteja devidamente representado por preposto com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito, ou seja, o credor ele perde o direito de pleitear esse débito. A interrupção dos encargos da mora, ou seja, juros, correção monetária para de correr referente a essa dívida, bem como a sujeição compulsória do plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, ou seja, se o banco não comparece na audiência, o juiz já determina o plano de pagamento que nós informarmos no processo, nos moldes que nós colocamos no plano de pagamento. Aqui, defiro a inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova é aquilo que eu mencionei sobre colocar credor e devedor, consumidor e fornecedor no mesmo patamar. Ou seja, conforme eu falei, quem entra com o processo é que tem que provar. Mas no caso de relação de consumo, direito do consumidor, quem é demandado no processo
no caso, a empresa que tem poder financeiro maior, ele é que tem que trazer aos autos os documentos que o devedor solicitar. Então, é isso, uma análise de uma liminar que foi concedida em um processo. Esse processo, salvo engano, ele foi ajuizado no final de junho e agora no dia 10, se eu não me engano, no dia 10 de julho, nós conseguimos essa liminar para que o devedor pudesse respirar um pouco aliviado enquanto o processo segue. E ficamos por aqui com mais um vídeo instrutivo. Se você gostou, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal, que semanalmente, ou se tudo der certo diariamente, vou comentar os casos de superendividamento, além de outros casos, obviamente, que eu achar pertinente trazer aqui para vocês. Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus.